A história da traição, prisão, crucificação e morte de Jesus é uma das narrativas mais conhecidas e debatidas de todos os tempos. Muitos acreditam que esses eventos foram simplesmente o resultado de uma série de traições políticas e religiosas, ou uma conspiração orquestrada pelos líderes judeus e romanos da época. No entanto, a verdadeira razão por trás desses acontecimentos transcende a mera política e vai além das traições humanas. Ela está enraizada em um propósito divino que mudou o curso da história. O que motivou Judas a trair seu mestre? Por que as autoridades religiosas estavam tão determinadas a silenciá-lo? E qual era o verdadeiro significado do sofrimento e morte de Jesus na cruz? Prepare-se a descobrir o que a Bíblia tem a dizer sobre essas perguntas. Tudo começa em Betânia, uma vila tranquila localizada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, que serviu como um refúgio especial para Jesus durante seu ministério. Situada nas encostas do Monte das Oliveiras, essa pequena comunidade desempenhou um papel significativo na história bíblica. É aqui que encontramos Maria, Marta e Lázaro, 3 irmãos cuja casa se tornou um lugar de acolhimento e descanso para Jesus. A importância de Betânia na vida de Jesus não pode ser subestimada. Era um local de repouso após dias de pregação e milagres em Jerusalém. Além disso, Betânia é mencionada em diversos momentos cruciais dos evangelhos, ressaltando sua relevância. Foi nesse ambiente sereno que Jesus realizou alguns de seus milagres mais impressionantes, demonstrando o poder divino de Deus de maneiras tangíveis. Maria, Marta e Lázaro formavam uma família que desfrutava de uma relação íntima com Jesus. Maria, conhecida por sua devoção e contemplação, Marta, sempre preocupada com os afazeres domésticos, e Lázaro, cuja ressurreição é um dos milagres mais poderosos de Jesus, são figuras centrais nessa história. Eles personificam diferentes aspectos da fé e da interação humana com o divino. O relacionamento de Jesus com essa família é destacado na Bíblia em várias passagens. Uma das mais conhecidas está no Evangelho de João, onde se lê: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. João 11, 1, 2. Esse versículo nos introduz ao drama que se desenrolará em torno da doença, morte e ressurreição de Lázaro, um testemunho poderoso da divindade de Jesus. Ao aprofundar-se na vida desses personagens, percebemos como cada um deles contribuiu de maneira única para o ministério de Jesus. Maria, com sua devoção espiritual, Marta, com sua hospitalidade prática, e Lázaro, com sua experiência de vida e morte, nos oferecem lições valiosas sobre fé e serviço. A interação de Jesus com cada um deles reflete sua compreensão profunda das necessidades e das fragilidades humanas. Quando Jesus chegou a Betânia pela primeira vez, foi recebido calorosamente por Maria e Marta. A casa dessas irmãs se tornou um local de encontro e ensino, um refúgio onde Jesus podia compartilhar suas mensagens de esperança e fé. A diferença nas personalidades das irmãs se manifestou claramente durante essa visita, criando um cenário rico em aprendizado e reflexão. Marta, sempre diligente, preocupava-se com os preparativos e os afazeres domésticos. Ela desejava garantir que tudo estivesse perfeito para a estadia de Jesus, simbolizando o zelo pelo serviço e a hospitalidade. Maria, por outro lado, escolheu sentar-se aos pés de Jesus, ouvindo atentamente cada palavra. Essa postura demonstrava sua fome espiritual e sua prioridade em aprender diretamente do Mestre. O Evangelho de Lucas nos oferece um vislumbre desse encontro. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Lucas 10, 38, 39.
Essa passagem destaca a diferença de prioridades entre as duas irmãs e prepara o terreno para um ensinamento profundo de Jesus. Quando Marta, sobrecarregada com as tarefas, pediu a Jesus que instruísse Maria a ajudá-la, Jesus respondeu com uma lição que ecoa até hoje. Ele disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. Essa resposta não só exaltou a escolha de Maria, mas também relembrou a todos sobre a importância da vida espiritual acima das preocupações cotidianas. Essa interação entre Jesus, Maria e Marta nos oferece uma reflexão valiosa sobre nossas próprias prioridades. No mundo moderno, é fácil ser consumido pelas demandas diárias e esquecer o que é verdadeiramente essencial. Jesus nos convida a encontrar um equilíbrio, a valorizar momentos de quietude e aprendizado espiritual, tanto quanto valorizamos nossos deveres e responsabilidades. Com essa lição em mente, avançamos para um momento ainda mais significativo na vida dessa família: a doença de Lázaro. A notícia da enfermidade de Lázaro leva a uma série de eventos que culminam em um dos milagres mais impressionantes de Jesus. A tranquilidade de Betânia foi abalada pela notícia de que Lázaro estava gravemente doente. Maria e Marta, desesperadas, enviaram uma mensagem urgente a Jesus, informando sobre a condição do irmão. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. João 11, 3. Essas palavras revelavam não apenas a gravidade da situação, mas também a profunda confiança que elas depositavam em Jesus, sabendo que ele poderia intervir de maneira milagrosa. Ao receber a mensagem, Jesus reagiu de forma surpreendente. Em vez de partir imediatamente para Betânia, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Esse atraso parecia inexplicável à primeira vista, mas Jesus tinha um propósito maior em mente. Ele disse aos seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11, 4. Com isso, Jesus estava preparando o terreno para uma demonstração ainda mais poderosa de seu poder divino. A reação inicial de Jesus à notícia da doença de Lázaro pode parecer desconcertante, especialmente para Maria e Marta, que esperavam uma resposta imediata. No entanto, essa decisão enfatiza um dos temas centrais da história bíblica: a soberania e o tempo perfeito de Deus. Mesmo diante da angústia e da espera, a fé das irmãs foi mantida, um testemunho da confiança inabalável que tinham em Jesus. À medida que a situação de Lázaro piorava, a expectativa e a esperança de Maria e Marta também aumentavam. Elas sabiam que Jesus poderia curar seu irmão, mas estavam prestes a descobrir que ele tinha planos ainda maiores. A espera prolongada serviu para intensificar a revelação do poder de Jesus, demonstrando que, mesmo nas situações mais desesperadoras, ele está no controle. Essa fase da história nos ensina sobre a paciência e a confiança em Deus, mesmo quando suas ações não correspondem imediatamente às nossas expectativas. A fé de Maria e Marta foi testada, mas elas permaneceram firmes, acreditando que Jesus tinha um plano maior. Sua confiança é um exemplo inspirador para todos nós, lembrando-nos de que Deus trabalha de maneiras misteriosas, mas sempre para o bem daqueles que o amam. Quando Jesus finalmente decidiu ir a Betânia, seus discípulos ficaram perplexos. O atraso de 2 dias parecia contradizer a urgência da situação, mas Jesus tinha um propósito claro. Ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Estes, preocupados com a segurança de Jesus, responderam: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? João 11, 7, 8. A resposta de Jesus revelou sua confiança e missão.
Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João 11:9. Jesus sabia que o tempo de Deus era perfeito e que a glorificação de Deus seria manifestada através dos eventos que estavam por vir. O atraso não era um descuido, mas uma oportunidade para um milagre ainda maior, que fortaleceria a fé dos discípulos e daqueles que testemunhassem o poder de Deus. Ele explicou: Lázaro está morto e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. João 11:14-15. O plano de Jesus de esperar antes de ir a Betânia tinha um propósito específico: demonstrar a glória de Deus de uma maneira que uma cura imediata não poderia. Ele estava preparando os corações e mentes das pessoas para um milagre que seria um testemunho inegável de sua divindade e poder. Este momento não era apenas sobre a ressurreição de Lázaro, mas sobre revelar a profundidade do amor e da soberania de Deus. Ao caminhar para Betânia, Jesus estava consciente do desafio que Lázaro estava enfrentando, mas também sabia que a fé de Maria e Marta estava prestes a ser recompensada de uma maneira extraordinária. Ele afirmou aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11:11. Esta metáfora do sono indicava que a morte de Lázaro não era o fim, mas uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. A decisão de Jesus de esperar reforça a mensagem de que, em momentos de espera e incerteza, devemos confiar no plano divino. Deus opera em seu próprio tempo e de maneiras que muitas vezes não compreendemos imediatamente. Ao chegar em Betânia, Jesus foi imediatamente confrontado pela dor e tristeza que envolviam a casa de Maria e Marta. Amigos e vizinhos se reuniam para confortar as irmãs enlutadas, criando um ambiente de luto e desespero. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela saiu ao seu encontro, deixando claro sua angústia e esperança. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. A resposta de Jesus a Marta foi uma afirmação de fé e uma promessa: teu irmão há de ressuscitar. João 11:23. Marta, ainda não compreendendo completamente o alcance das palavras de Jesus, respondeu que sabia que ele ressuscitaria no último dia, na ressurreição. Jesus então declarou uma das afirmações mais poderosas da Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Essa declaração trouxe um novo entendimento para Marta e todos que estavam presentes. Jesus não estava falando apenas de uma ressurreição futura, mas de um poder presente e imediato. Ele estava afirmando sua autoridade sobre a vida e a morte, demonstrando que a fé em Deus pode transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. Enquanto Marta voltou para chamar Maria, Jesus permaneceu fora da vila, aguardando. Quando Maria chegou ao encontro de Jesus, acompanhada pelos consoladores, ela também expressou sua tristeza. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:32. Ao ver a dor de Maria e dos que a acompanhavam, Jesus se comoveu profundamente. Sua empatia e compaixão eram evidentes, refletindo a verdadeira natureza de seu ministério. Jesus perguntou onde tinham colocado Lázaro e, ao ser conduzido ao túmulo, ele chorou. A passagem Jesus chorou, João 11:35, é uma das mais curtas e poderosas da Bíblia, mostrando a humanidade e a empatia de Jesus. Ele sentiu a dor das irmãs e daqueles ao seu redor, demonstrando que Deus está presente em nossos momentos de maior sofrimento. Os presentes, vendo Jesus chorar, comentaram: vede como o amava. João 11:36. Suas lágrimas eram uma demonstração do amor genuíno que tinha por Lázaro e por todos que sofriam.
Este momento ressalta a capacidade de Jesus de sentir e expressar emoções humanas, mostrando que ele não estava distante do sofrimento das pessoas, mas sim profundamente envolvido e presente. A compaixão de Jesus nos ensina uma lição valiosa sobre empatia e solidariedade. Ele nos mostra que é importante sentir e expressar nossas emoções e estar presente para os outros em seus momentos de dor. A Bíblia nos diz que Deus está conosco em nossas aflições, e o lamento de Jesus é uma prova disso. Ele não apenas cura e ressuscita, mas também consola e compartilha nossas cargas emocionais. Enquanto Jesus se preparava para realizar o milagre, ele pediu que a pedra que selava o túmulo fosse removida. Marta, ainda lutando com a realidade da morte de seu irmão, expressou preocupação com o estado do corpo de Lázaro após 4 dias. Jesus respondeu: "Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus?" João 11:40. Essa declaração reforçou a necessidade de fé, mesmo nas situações mais desoladoras. Com a pedra removida, Jesus se posicionou diante do túmulo de Lázaro. O ambiente estava carregado de expectativa e tensão. Jesus levantou os olhos para o céu e orou: "Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste." João 11:41-42. Essa oração não foi apenas um pedido, mas uma declaração de fé e uma demonstração do relacionamento íntimo entre Jesus e Deus. Após a oração, Jesus clamou em alta voz: "Lázaro, vem para fora." João 11:43. Esse comando direto e poderoso atravessou o silêncio e ecoou na caverna onde Lázaro estava sepultado. A expectativa entre os presentes era palpável. E então, algo extraordinário aconteceu. Lázaro, que estivera morto por 4 dias, saiu do túmulo, ainda envolto em faixas de linho. O milagre da ressurreição foi completo e inegável. A reação dos presentes foi de choque e alegria. Muitos que haviam vindo para consolar Maria e Marta agora testemunhavam um dos maiores milagres realizados por Jesus. A ressurreição de Lázaro foi um testemunho poderoso da autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. Este evento não só renovou a fé daqueles que presenciaram, mas também serviu como uma evidência inquestionável da divindade de Jesus. Jesus então disse: "Desatai-o e deixai-o ir." João 11:44. Este comando finalizou o milagre, permitindo que Lázaro fosse libertado das faixas da morte e retornasse à vida plena. A alegria e a celebração que se seguiram foram imensas. A fé de Maria e Marta foi recompensada de uma maneira que elas nunca poderiam ter imaginado. O poder de Deus foi manifestado de forma gloriosa e pública, fortalecendo a crença em Jesus como o Messias. Esse milagre também teve repercussões significativas para o ministério de Jesus. Muitos dos judeus que haviam vindo ver Maria e Marta e que testemunharam o milagre creram em Jesus. A ressurreição de Lázaro não apenas trouxe uma nova vida ao irmão das irmãs, mas também revitalizou a fé de muitos outros. Era uma demonstração tangível de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, com poder sobre a morte e a vida. No entanto, o milagre também teve repercussões significativas entre os líderes religiosos. Ao ouvirem sobre a ressurreição de Lázaro, muitos deles se reuniram e disseram: "Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais." João 11:47. O medo de perderem sua autoridade e a influência sobre o povo levou-os a intensificar seus planos contra Jesus. Este milagre, em vez de os levar à fé, os fez ver Jesus como uma ameaça ainda maior. Os líderes religiosos, preocupados com o crescente número de seguidores de Jesus, decidiram que era necessário tomar medidas drásticas. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano,
Sugeriu que era melhor que um homem morresse pelo povo do que toda a nação perecesse. João 11:50. Esta decisão marcou o início das conspirações que levariam à prisão e crucificação de Jesus, mostrando como um ato de vida e ressurreição poderia desencadear eventos que culminariam na morte de Jesus. Enquanto isso, a família de Betânia experimentou uma renovação em sua fé e amizade com Jesus. A ressurreição de Lázaro não apenas trouxe seu irmão de volta à vida, mas também fortaleceu os laços entre eles e Jesus. Este milagre mostrou a todos que a morte não tinha a palavra final quando Jesus estava presente. Ele era e continua sendo a esperança de vida eterna para todos os que creem. O impacto do milagre se estendeu além dos muros de Betânia, reverberando por toda a região e além. A notícia da ressurreição de Lázaro se espalhou rapidamente, atraindo mais pessoas para conhecerem Jesus e ouvirem sua mensagem. A fé daqueles que já acreditavam foi fortalecida e muitos novos crentes foram adicionados à comunidade de seguidores de Jesus. Este evento foi uma prova tangível do poder de Deus e da veracidade das promessas de Jesus. Após a ressurreição de Lázaro, a amizade entre Jesus e a família de Betânia se fortaleceu ainda mais. Este milagre extraordinário não só trouxe Lázaro de volta à vida, mas também consolidou a fé e a confiança de Maria e Marta em Jesus. Eles já haviam conhecido Jesus como um amigo próximo, mas agora o conheciam como o Senhor da vida e da morte, alguém que demonstrou de maneira prática o poder e o amor de Deus. A renovação dessa amizade é um testemunho poderoso da profundidade das relações humanas quando centradas em Deus. A casa de Maria, Marta e Lázaro continuou a ser um refúgio para Jesus, um lugar onde ele podia descansar e encontrar conforto. Essa amizade especial é um exemplo de como a fé e o amor de Deus podem transformar e enriquecer nossas vidas de maneira profunda e duradoura. Conforme o ministério de Jesus continuava a progredir, suas ações e ensinamentos começaram a atrair um número crescente de seguidores, o que intensificou a inquietação entre os líderes religiosos. A preocupação central deles era que, se Jesus continuasse a ganhar popularidade, poderia desencadear uma intervenção das autoridades romanas, resultando na perda de sua posição e autonomia religiosa. A partir desse momento, os líderes religiosos começaram a planejar ativamente a prisão e a morte de Jesus. Eles sabiam que não podiam prender Jesus publicamente sem causar uma revolta, devido à popularidade dele entre o povo. Caifás, o sumo sacerdote, propôs uma solução radical e pragmática. Eles e os outros sacerdotes procuraram uma maneira de capturar Jesus discretamente. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, se tornou a peça-chave nesse plano. Ele foi até os principais sacerdotes e concordou em entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Mateus 26, 14 e 16. A motivação de Judas Iscariotes para trair Jesus tem sido um tema de intenso debate e especulação ao longo dos séculos. Segundo os evangelhos, Judas era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, encarregado de cuidar da bolsa comum do grupo, o que sugere que ele tinha uma posição de confiança. No entanto, sua traição surpreendeu a todos, levantando questões sobre o que o levou a tomar uma decisão tão drástica e devastadora. Uma das motivações sugeridas é a ganância. O Evangelho de Mateus relata que Judas aceitou 30 moedas de prata dos líderes religiosos em troca de entregar Jesus. Este ato pode indicar que Judas foi seduzido pela promessa de recompensa financeira, colocando seu interesse pessoal acima de sua lealdade ao Mestre. As Escrituras também indicam que ele já havia mostrado sinais de corrupção,
como quando criticou Maria por ungir Jesus com perfume caro, sugerindo que o dinheiro seria melhor utilizado se fosse dado aos pobres, enquanto, na verdade, ele queria roubar para si mesmo. Outra possível motivação é o desespero e a decepção. Judas pode ter se desiludido com o tipo de Messias que Jesus se revelava ser. Esperando um líder político que libertaria Israel do jugo romano, Judas poderia ter se frustrado ao perceber que Jesus falava de um reino espiritual e não de uma revolução terrena. Esse descontentamento pode ter levado Judas a acreditar que entregar Jesus às autoridades forçaria uma confrontação onde Jesus seria obrigado a manifestar seu poder de maneira mais evidente e politicamente revolucionária. Há também a perspectiva espiritual, onde a traição de Judas é vista como uma parte predestinada do plano divino para a redenção da humanidade. Os evangelhos mencionam que Satanás entrou em Judas, sugerindo que ele foi influenciado por forças malignas. Isso não exime Judas de sua responsabilidade, mas coloca sua traição no contexto de um conflito maior entre o bem e o mal. Nesse sentido, Judas é visto como um instrumento necessário na concretização do sacrifício de Jesus. Um papel sombrio, mas crucial na narrativa da salvação. Durante esse período, Jesus continuou seu ministério, ciente dos planos contra ele. Ele voltou a Jerusalém, onde foi recebido com aclamação na entrada triunfal, um evento que reforçou ainda mais a determinação dos líderes religiosos de prendê-lo. Enquanto isso, Jesus preparava seus discípulos para os eventos que se aproximavam, incluindo a última ceia, onde ele instituiu a Eucaristia e revelou que um deles iria traí-lo. Na noite da última ceia, após Judas sair para concretizar sua traição, Jesus foi com seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Lá, ele orou intensamente, ciente do sofrimento que estava prestes a enfrentar. Foi neste jardim que Judas chegou, acompanhado por uma multidão armada com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos. Judas identificou Jesus com um beijo, um sinal combinado para indicar aos guardas quem deveriam prender. Mateus 26, 47 e 49. Jesus foi preso e levado primeiro a Anás, o sogro de Caifás, e depois a Caifás, onde enfrentou acusações de blasfêmia. Durante a noite, ele foi levado ao Sinédrio, onde foi interrogado e condenado à morte. Na manhã seguinte, Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, o governador romano, para que a sentença de morte fosse confirmada e executada. Este plano meticuloso e a traição de Judas culminaram na crucificação de Jesus, um evento central na história da salvação. A prisão e os subsequentes julgamentos de Jesus foram caracterizados por ilegalidades e injustiças, mas cumpriram o propósito divino de redenção. A ressurreição de Lázaro, um prelúdio para a própria ressurreição de Jesus, desencadeou uma série de eventos que levaram à consumação do sacrifício de Cristo na cruz. A morte e a ressurreição de Lázaro, assim como todos os eventos que se seguiram, foram cuidadosamente orquestrados dentro dos planos divinos de Deus. O milagre de Lázaro não foi apenas um ato isolado de compaixão, mas uma peça fundamental no grande mosaico da redenção que Deus estava tecendo. Ao trazer Lázaro de volta à vida, Jesus não só demonstrou seu poder sobre a morte, mas também prefigurou sua própria ressurreição, um evento que redefiniria a relação entre Deus e a humanidade para sempre. Este ato milagroso serviu para fortalecer a fé de seus seguidores e preparar seus corações para os eventos tumultuados que estavam por vir. Os líderes religiosos, preocupados com a crescente popularidade de Jesus, viam no milagre de Lázaro uma ameaça direta à sua autoridade e estabilidade política. No entanto, suas conspirações e eventual decisão de prender e crucificar Jesus estavam, sem saber, cumprindo a vontade soberana de Deus.
A morte de Jesus na cruz, seguida de sua ressurreição, foi o clímax do plano de salvação de Deus que havia sido profetizado ao longo dos séculos. Este sacrifício supremo não apenas redimiu a humanidade do pecado, mas também estabeleceu um novo pacto entre Deus e seu povo, baseado na graça e na fé. Os eventos que se desenrolaram após a ressurreição de Lázaro também nos ensinam importantes lições sobre a paciência, a confiança e a soberania de Deus. Muitas vezes, não entendemos o porquê dos atrasos ou das dificuldades em nossas vidas, mas a história de Lázaro nos lembra que Deus trabalha em seu próprio tempo e de maneiras que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Sua soberania assegura que, independentemente das circunstâncias, seus planos para nós são sempre para o bem e para a sua glória. Que possamos aprender com essas histórias a fortalecer nossa fé, buscar a Deus em todas as circunstâncias e viver com a esperança segura de que, em Cristo, temos a promessa da vida eterna. No próximo vídeo, descubra por que e como José foi vendido por seus irmãos e como essa traição mudou para sempre o curso da história de Israel. É só clicar no vídeo que aparecerá na sua tela para continuar nos assistindo. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.